A paz do Senhor Jesus. Vamos levar nossos olhos ao livro de Gênesis, capítulo 12. E o tema da mensagem: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e os engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem e maldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos. Quando saiu de Harã, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para um monte a leste de Beté. Armou a sua tenda, ficando em Beté, e a oeste, e a leste. Ali edificou um altar ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Amém? Aqui Deus fala, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Só que se a gente for ver a fundo, né? Deus chama Abraão. Mas naquela época, não é como hoje, que, né? Naquela época era muito difícil, né? Às vezes você não tinha uma igreja, né? Não tinha uma igreja assim para ir naquela época. E para Deus falar, Deus se manifestava como Deus fez com Moisés. E aqui Deus falou com Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da sua casa, do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ali, se você ver, se Abraão não tivesse obedecido à voz do Senhor, mais uma vez, estou falando sobre obediência e sobre escolha, de escolher. Abraão, ele escolheu obedecer ao Senhor. Ele fez a sua escolha. Ele obedeceu ao Senhor e à voz do Senhor. Quando Deus mandou: sai da tua parentela. Às vezes, Deus tem certos momentos da nossa vida que Deus vai nos tirar de certos lugares para levar a gente para outro lugar, para outra estação das nossas vidas. E muitas das vezes a gente não quer obedecer, porque muitas das vezes você está há muitos anos naquela congregação, você tem amor por cada um de todos os seus irmãos, você já está firmado naquela igreja por muitos anos, mas tem um momento que Deus está falando contigo na palavra, Deus está falando contigo até no louvor, mas tu não está compreendendo. E aqui Abraão ele escolheu obedecer ao Senhor, obedecer o que Deus ordenou, o que Deus mandou ele fazer. Imagina se Abraão não tivesse obedecido ao Senhor. As promessas não tinham se cumprido na vida de Abraão. Muitas das vezes acontece na nossa vida, porque a gente quer ficar onde Deus quer, onde a gente já terminou o nosso tempo naquele determinado lugar. Pode ser na igreja, pode ser no emprego, pode ser até na rua onde você mora. Tem tempos, tem estações, e às vezes o Senhor quer te levar para outra estação, quer te levar para outro local, para outro lugar. E aqui Abraão, ele obedeceu ao Senhor. E ele foi pai de quem? De multidões. Ele foi abençoado, né? E a descendência de Abraão é enorme, se você for ver. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu ao Senhor.
E Deus fala, né? Porque assim, você sair da sua parentela, deixar sua casa, né? O seu convívio, o seu conforto. E Abraão tinha tudo lá. Mas Abraão obedeceu, ele escolheu obedecer. Ele não foi desobediente, ele foi obediente ao Senhor, à voz de Deus. E às vezes nós temos que escutar a voz do nosso Deus. E aqui, ó, e sai que vai para a terra que eu lhe mostrarei. E outra coisa, mais um ponto. E Abraão confiou no Senhor. Ele obedeceu e confiou no Senhor. Porque o nosso Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. E aqui Abraão, ele teve a convicção, ele teve fé. Abraão teve obediência, teve fé e teve convicção. E confiou no Senhor. E farei de você uma grande nação, e abençoarei, engrandecerei o seu nome. Deus fala, eu abençoarei, você vai ser abençoado, Abraão, e eu engrandecerei o seu nome. Que seu nome seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Deus está falando aqui para Abraão que Deus ele ia abençoar Abraão, e aqueles que abençoam Abraão, mas aqueles que amaldiçoam Abraão, Deus também ia amaldiçoar. E aqui, Abraão saiu, né, com a sua esposa, com as pessoas que trabalhavam com ele, ajeitou tudo e saiu com o seu sobrinho Ló. E partiu, pois, Abraão, né, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos. E quando saiu de Harã, Abraão levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam em terra. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Deus fala, darei essa terra à sua descendência. Né? Darei essa terra à sua descendência, Abraão. Você vai ser pai de multidões. A sua descendência vai ser maior do que todas as estrelas que tinha no céu, né? Você podia imaginar tantas promessas que Deus fez na vida de Abraão? Se Abraão não tivesse obedecido à voz de Cristo, se Abraão tivesse retrocedido, não vou. Aqui tá muito bom. Aqui tá ótimo onde eu estou. Não vou, Senhor. Mas não. Abraão resolveu obedecer ao Senhor. Abraão resolveu confiar no Senhor. Abraão teve a convicção do que a voz que ele escutou a voz do nosso Cristo. E ele obedeceu. Será que eu e você estamos obedecendo ao Senhor? Estamos obedecendo ao Senhor verdadeiramente? Estamos buscando a sua palavra? Estamos meditando na sua palavra? Estamos obedecendo ao nosso Deus? Será que Deus não dá pra gente sair de onde nós moramos, da igreja onde nós congregamos, do emprego que a gente está há muito tempo, que a gente pode até ganhar um salário ou 2 salários, não importa? Será que Deus fala assim, ó, saia, acabou o seu tempo aqui em Fortaleza, chega. Quero te levar a outra estação, a outro país, a outro estado, a outra cidade. Será que a gente sairia? Porque a gente... Será que a gente sairia por obediência ao Senhor? Abraão não, Abraão obedeceu. Abraão teve fé, usou sua fé, foi dependente no Senhor. Porque o Senhor sabe de todas as coisas e tudo está no controle dele. E outro ponto que Abraão nos ensina, porque ele era obediente à voz de Deus. Porque se você lembrar, Abraão, Sarai, na hora que Deus falou que ela ia ter um filho, Sarai riu, Sara riu. Ela riu. Né? Ela riu, mas porque ela não poderia ter mais filho naquela idade ali, não poderia mais ter mais filho, mas Deus prometeu. E o que Deus promete, Deus cumpre. Só que aí é no tempo do Senhor. Muitas das vezes a gente ora e acha que na hora que a gente orar, pedindo o que a gente quer, que Deus vai realizar como um gênio da lâmpada. Não. Nós temos que passar pelo processo. Nós temos que ser moídos, sim. Nós temos que ser quebrados, sim. Quebrado o nosso orgulho, a nossa arrogância, que achar que a gente pode mais, que a gente é mais, não. A gente é pó, a gente é falho, a gente é pecador. E aqui Abraão nos ensina que ele confiou no Senhor, que ele foi obediente ao Senhor.
Mas lá, Sara também riu. Sara duvidou. Mas Isaac nasceu. Isaac nasceu. Isaac nasceu. A promessa. Porque o Deus vai cumprir. A promessa que Deus fez na tua vida, Ele vai cumprir na hora certa, minha irmã e meu irmão. Mas é no tempo do Senhor, não é do nosso, não. A gente não tem que dar o nosso jeito, não. Porque nosso Deus sabe a hora de entregar as promessas e os milagres e as bênçãos nas nossas vidas. Não precisa a gente correr atrás de bênçãos, não. Isaac nasceu. E quando Isaac nasceu e ficou já um rapaz, menino maiorzinho, Deus falou com Abraão. Leva aqui, pega o teu filho. Pega o teu filho e sai. E Abraão saiu com Isaac. Isaac perguntou, pai, cadê, né? Cadê o animal que vai ser sacrificado? Cadê o sacrifício? E tava lá e amarrou Isaac. Mas aí Deus falou com... O anjo do Senhor falou com Abraão. Agora eu sei que você é fiel a mim. Agora eu sei, porque você deu seu único filho. Único filho. Porque Isaac era o filho da promessa na vida de Abraão e de Sara. E Deus tinha falado que Abraão seria pai de multidões. E Deus cumpriu no tempo certo. E Abraão já era velho. E Sara também já era velha. Talvez não poderia mais nem ter filhos. Por isso que ela riu. Porque às vezes a gente se torna incrédulo. Porque às vezes a gente se torna só a graça de Deus. Mas Abraão nos ensina que a gente tem que confiar. Que a nossa dependência não é no homem, não é na política, não é no mundo, é em Cristo. A nossa confiança não está na nossa família, não está nos psicólogos, não está nos nossos pastores. A nossa confiança é em Cristo. A nossa confiança é em Cristo. As promessas que Deus fez na vida de Abraão, Deus cumpriu. As promessas que Deus fez na vida de Moisés, Deus cumpriu. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés viu. Porque Moisés se irou também. Daniel, ele não se misturava. É uma escolha. Ele estava em Babilônia. Mas Babilônia não entrou em Daniel. Ele orava, ele continuava orando as 3 vezes. Ele continuava orando. Ele não comia as comidas do palácio, do rei. Não comia. Por que ele não comia? Porque ele queria ser melhor? Não. Porque ele sabia. E ele buscava ao Senhor. Então tudo é no tempo dele. Não adianta nós querermos passar na frente do nosso Deus. Há tempo para tudo. E para tudo há uma estação. Abraão nos ensina essa tarde que a gente tem que obedecer ao Senhor, tem que confiar. E vai ter momentos que Deus vai tirar a gente do nosso conforto, vai nos confrontar a ir para outras estações. Que a gente busque ao Senhor e que essa tarde a gente olhe para si. Será que a gente é capaz de fazer como Abraão, que saiu da sua parentela, que você pode, eu tô na igreja há 30 anos, eu vou morrer aqui. Você não sabe. Só Deus sabe se você vai permanecer na sua igreja ou não, ou no seu trabalho, ou na sua cidade, ou na sua casa. A gente não sabe. A gente é guiado por Deus. E Abraão foi guiado por Cristo. Sejamos guiados pelo nosso Cristo. Amém?